Os estúdios Conto um Conto apresentam A Encruzilhada das Almas. Produção Marcelo Fávaro. Temporada 2. Capítulo 1. Dizem que não há gatos em Encruzilhada das Almas. É o que dizem, mas o porquê não se sabe até hoje. Aliás, este é apenas mais um dos fatos misteriosos a se declarar sobre a pequena cidade que repousa secularmente no dorso da cadeia montanhosa, localizada ao leste do Vale do Mata Cruzeiro. Lugar de povo calmo e hospitaleiro, que gosta de colocar a cadeira em frente à casa no final da tarde e conversar sobre a vida enquanto as crianças brincam na rua, ralando seus joelhos nas vielas íngremes do lugarejo. Lá se passa o café ao menos 5 vezes por dia e a fornada de pão de queijo é abundante e saborosa. Antes que nos aprofundemos nos pormenores assombrosos da região, é preciso dizer que Encruzilhada das Almas é o melhor lugar do mundo. Agora, minimamente a par do que se trata, preciso dizer que o antigo narrador foi mandado embora. Houve profunda necessidade e entenda isso. Assumo de pronto a narrativa e espero que consiga, de forma um pouco mais dinâmica, contar essa barafunda que foi o século XX para a Encruzilhada das Almas. Já de antemão peço desculpas humildes pelo contador da história anterior, que esbanjando o tédio, deu o panorama encruzilense de forma parcial e genérica. É verídico e devo admitir que os acontecimentos narrados realmente se sucederam. Entretanto, sua visão muito generosa diante das facetas ludibriantes dos personagens causou um prejuízo perante a verdade. E com a verdade, meus caros amigos, é que eu manterei minha palavra na condução da epopeia montanhosa de Encruzilhada das Almas, pois vi com enorme preocupação a simpatia do público com certos mentecaptos que habitaram a cidade durante o século XIX. Podemos ficar horas aqui falando sobre a avareza de Valentim Cátria, a maldade de Belina, que terminou sua vida muito bem, obrigada, casada com o capacho de Nelson Fontes, o ex-soldado e posteriormente advogado local. A vida é assim. Uma porção de gente má termina seus dias em um sono gostoso de fim de tarde, com a paz de um passarinho. Quem vai falar que a vida é injusta? Se não é essa a beleza de Deus, fazer coisas incompreensíveis? Lembram-se de Fabiola, a princesa, que fora rasgada de esquerda a direita em frente à igreja matriz sob os olhares horrorizados da sociedade encruzilense? A jovem noiva de Belarmino Perrault, que falava com os animais e possuía beleza inigualável? Quem vai dizer que sua morte não fora justa? Assim como a velhice tranquila de sua assassina. Quem sofreu mais? Viver é sofrer. Pelo menos era com esse pensamento que Belina olhava para o marido, lembrando-se odiosamente do dia em que ele a retirou da jabuticabeira, onde jazia pendurada, já roxa diante dos olhares furiosos dos populares da cidade, que sempre gostaram de um olho por olho, dente por dente. Os anos de 1800 foram deveras frustrantes para quem esperava por justiça. No entanto, não esperem muito além disso para o século seguinte. Disponho para colocar-lhes a par dos fatos, da onipresença retórica, aliada aos autos dos principais cronistas do Diário da Montanha e o Encruzilhense, os 2 veículos de comunicação da localidade. Pois bem, acredite,
Tivemos 2 jornais, numa cidade onde nada ocorria, reservados os ambos à profunda bajulação constante dos povos abastados das colinas. Por conta disso, reparem que ora minha patuscada será carregada de ironia, ora rebuscada com o mais puro desprezo de quem viu e vê a hipocrisia reinante de uma cidade pequena. Como presente no caso de Pierre Perrault. Vamos lá. Deixa-me ver. Aqui. Na Escola Municipal Célia Ponciato. A professora Gerúndia costumava encher as cabecinhas das crianças de caraminholas. Seus pestes, dizia em tom imperativo. Como vinha dizendo na aula de história, amanhã teremos as comemorações em relação à independência encruzilhense. Quando o nosso valente capitão Emiliano Ponciato salvou nossa cidade dos domínios cruzverdenses. Senhora professora Gerúndia, levantava novamente a mão o humilde aluno Pierre Perrault. Dona Gerúndia não ia com a fuça de Pierre. Ela não gostava normalmente de crianças, sobretudo pobres. E Pierre era um deles, se não o mais pobre. Um garoto muito branco, magro, como o pescoço de uma siriema, sardento e esfomeado. Entretanto, embora estivesse sempre com o estômago colado, ainda assim o descendente do cientista francês esquecido injustamente era o aluno mais inteligente da turma. E talvez da cidade, se bem que não precisaria de tanto para assim o ser. Diga, peste! Se falar outra de suas sandices, pede o lanche, grunhou Dona Gerúndia de cima do seu patamar gigantesco. Eu ouvi dizer que o capitão Emiliano Ponciato não participou ativamente da guerra. Quem conduziu tudo foi a esposa dele, a capitã Célia. Agora ele já tinha passado de todos os limites, pensou os alunos. Eles já tinham avisado dezenas de vezes para Pierre deixar de corrigir a mestra em plena aula. Gerúndia era um tabernáculo do saber, possuía o graal do conhecimento. Um aluno que descia descalço as ladeiras, vindo do bairro do Mirante, não poderia confrontar assim a mestra. Agora ele iria se ver com ela. Fora devidamente retirado da sala. Os amigos ficaram preocupados. Será que ele apanha? Sussurrou Maria Belina Cato em desespero. Eu espero que não, respondeu Emiliano João Ponciato, sem levantar a cabeça, pois tinha medos exultantes da matrona Goda, a mestra Gerúndia. Agora ele vai levar uns belos bolos nas mãos, sorriu Leopoldo Cátria, olhando firmemente para Monique Ponciato, na fileira de trás. Monique apenas mantinha seus olhos atentos. Tamanho era o seu pavor, frente ao castigo que seria impingido ao seu estimado amigo Pierre. Tinha pena do amigo. Não entendia por que ele sempre fazia aquilo, sempre tentando provar o que não podia ser provado. Já na sala do diretor Montreal, um sujeito muito magro, com bigodes muito negros e espessos, o esperava com a palmatória à mão, como fazia todas as semanas. O que deseja agindo dessa forma, seu pilantrinha? Perguntou enquanto mirava a tábua em suas mãozinhas. Quer ridicularizar o trabalho da professora? Ela estava errada, confessou o garoto, que não tinha mais do que 8 anos. Semana passada esse merdinha ousou falar que a Santa Célia Ponciato era uma indígena que chegou na montanha no lombo de um índio fugir do seu pai. A senhora acredita nisso? Perguntou ofendido à secretária, que escrevia a ocorrência no livro negro. É um pilantrinha, quer desmoralizar os fundadores dessa cidade, quer manchar o nome da fundadora dessa escola. Mas, senhor, eu li nos diários do meu tataravô, ela era mesmo indígena. Bastou terminar a frase para ganhar um safanão do diretor, que não admitia essa falta de respeito diante da primeira dama da cidade, uma santa
conforme os autos construídos ao longo de quase 40 anos depois de sua morte. Se esse desajuizado soubesse ler, saberia que Dona Célia Ponciato fora uma dama, educada na mais tradicional família. Era alva como as nuvens, conforme os poetas da cidade a cantam na festa de independência, retorquiu Dona Gerúndia, já comendo um dos bolinhos de aipim que, de passagem pela sala dos mestres, tinha pego. Eu não sei por que esse pilantrinha inventa essas histórias. Onde já se viu a afinada Dona Célia Ponciato uma índia? É indígena, senhor. Cale a boca, seu pilantrinha! Não ouse falar de uma das maiores personagens dessa cidade, ordenou seu Montreal. A senhora acredita que no começo do ano esse entojado afirmou com convicção que São Tereso, o grande São Tereso, patrono dessa cidade, que salvou a menina Maria Raquel da morte, um verdadeiro milagreiro, era negro como um carvão? Ai, que absurdo, meu Deus! Pois foi o que eu pensei. Que absurdo! São Tereso, um negro. Essas crianças não respeitam mais nada, diretor, lamentou a mestra em sua sabedoria suprema. Querer contestar a santíssima religião católica, apostólica, romana, profanando nossos santos, já é demais. Exatamente, mestra. Não contente, ainda blasfemou contra o nosso santo, dizendo que ele praticava o tumanismo. Realmente agora o aluno Pierre Perrault tinha passado de todos os limites. Desde que Severino Ponciato assumira a prefeitura, o tumanismo era proibido na cidade. Os templos foram derrubados e qualquer menção ao deus Tumã fora proibida. Não era de Deus, afirmava. Agora, um pobre garoto ficar repetindo essas sandices era de se lamentar. Olhe só para o quadro que pintaram de Célia Ponciato, ordenou o diretor, puxando o garoto pelo colarinho. Vê alguma índia? A obra de arte trazia uma dama vestida nos moldes da época, muito fina e requintada, com os braços cruzados em perfeita harmonia, e branca, como sempre fora descrita pelas crônicas do Encruzilhense. O garoto sofria, como sempre. Acreditara nas leituras que tinha. Por que o tataravô iria mentir? Célia comandara a guerra enquanto o capitão Emiliano Ponciato estava sumido. Lera essa história diversas vezes nos diários de Bellarmino Perrault, combatente e seu braço direito na época do conflito. Hoje, passados 80 anos, era perseguido quem ousasse desafiar a versão oficial da história. Era branca e pronto, acabou. Está ouvindo, seu pilantrinha? Gritou o diretor. Tomou 10 bolos e por ali ficou no corredor com as mãos a queimar. Olhou pela janela da escola e na Praça Matriz lá estava a estátua de São Tereso, um dos ícones da colonização da cidade. Um homem trabalhador e santo, representado em bronze como um homem forte e branco, com os traços europeus, iguais às características descritas nos livros de história. A praça continuava a mesma, o casarão dos Ponciatos, o mercado Cátria, ao lado a pequena agência dos Correios com Plínio Marques a dormir no balcão. Do outro lado do cemitério, tinha um enorme palacete com varanda alta às vistas da praça. Era o Athletic Club Encruzilhense. Ao lado da igreja, a velha pedra do navio e à sua frente o coreto e a enorme jabuticabeira. Ficou pensando, por que tudo de errado só ocorria a ele? Logo o seu tio, o professor Bernardo Perrault, chegou com uma porção de canudos com mapas e livros nas mãos. Vinha com sua forma desajeitada, andar mal medido, o avental encardido e as mãos sujas de giz. O sapato era humilde e gasto pelas andanças de cima a baixo na cidade, sem contar pelas incursões nas montanhas à procura de fósseis, minérios raros, plantas desconhecidas. Era o professor de ciências da escola. Outra vez, Pierre? Questionou com desânimo.
baixando sua fronte até o garoto. O menino sequer respondeu. Já no caminho de casa, subindo as ruas que foram construídas serpenteando rochas gigantescas de outros éons, a caminho de uma pequena casa à esquerda no mirante da cidade. Os dois iam em silêncio. O tio, rechonchudo como são esses tios bonachões, arfava para galgar os degraus da pequena e derradeira viela que dava para o casebre. O garoto, descalço, trazia seu material em uma das mãos finas e na outra ajudava o tio a subir seus mapas, fórmulas e lentes de aumento. Era uma parceria de companheirismo. Os pais de Pierre tinham ganhado o mundo muito cedo, atrás de suas loucuras peregrinas. Sobrou o tio, já quase um senhor, e o garoto, com os olhos esbugalhados, atentos a tudo. Entraram à casa, retirando uma tábua que usavam de pota, e o velho se pôs a preparar o almoço, com uma espécie de sopa do campo, misturada a raspas de queijo que conseguiu comprar, com seu raso ordenado no mercado Cátria. Enquanto acendia o fogão a lenha, fazia uma espécie de chamada oral de física ao sobrinho. Os dois se divertiam assim, riam para valer. O velho fazia o garoto decorar termos que antes, e tão somente até então, o renomado astrofísico Albert Einstein tinha coragem de entender. Aliás, o austríaco era uma celebridade dentro daquele humilde casebre. Inclusive o gato preto, que rondava pelo sofá velho, levava o nome do amigo cientista de Bernardo, Albert Einstein. É, meu grande amigo, sim, proclamou certo dia de passagem pelo Místicos, o bar também centenário, onde os homens de boa e má índole iam deixar o seu rico ordenado à troca de bebidas, amizades, jogos e mulheres caridosas. Ora, respondeu Alcebiades, o cachaceiro de plantão, que ouvia a conversa da outra extremidade do balcão. Amigo de Einstein, esse velho professor só pode estar mesmo maluco. Ao mesmo tempo que recusava um copo de cachaça servido por Ganimedes, o dono do lendário bar. Desculpe, eu não bebo, Ganimedes, continuou. Eu sou amigo, sim, amigo de correspondências do renomado físico e posso te garantir que já o ajudei em importantes ocasiões por conta de minhas pesquisas sobre a relatividade que ele mesmo desenvolveu. Só pode estar bêbado esse professor, rebateu Alcebiades fazendo troça. Amanhã tem aula, hein, mestre? Não vai entornar o barril. Bernardo Perrault poderia bem derrubar o cachaceiro, pois, apesar de já ter seus cabelos e bigodes grisalhos, o jovem senhor cientista tinha os braços fortes e torneados, um peitoral avolumado sobressaindo-lhe a barriga grande, porém também forte e dura, de tanto subir e descer as ruas da cidade. Mas decidiu manter a sua humilde postura de paz. Saiu do bar humilhado, aos risos de outros, como sempre. Na escola não era diferente. Alunos ironizavam sua paixão desmesurada pelas ciências. Debochavam quando ele tentava explicar o movimento de translação. Inventavam apelidos para admoestá-lo. Enfim, até os professores o troçavam, colocando sal em seu café, deixando a pior cadeira para ele na sala dos mestres. Ridicularizavam-no como fosse um extraterrestre num mundo de cautos e intelectuais. A ninguém interessavam suas opiniões, pesquisas, dissertações e teses. Todos já eram tão sabidos de si mesmos que bastava o senhor achegar-se para oferecer seu vasto conhecimento e logo se via sozinho na sala dos professores. Tinham-no como um tolo, um engodo enfadonho, um aluado que somente andava olhando para as estrelas. Riram maldosamente quando Bernardo saiu às pressas pelo corredor gritando de felicidade quando, enfim, viu pela janela da sala de aula o caminhão Ford AA 1929 de Salvador Petroni conseguir vencer a ladeira íngreme da Praça da Matriz. Sabia que as encomendas do mês vinham com o caixeiro. Tinha certeza que seu telescópio vindo da Universidade de Mata Cruzeiro, a ela enviado diretamente de Princeton, nos Estados Unidos. Ao retirá-lo da caixa, mal pôde segurar a emoção.
Era um telescópio de bronze, com o tripé de madeira em mogno trabalhado nas mãos dos que mais entendiam sobre o assunto. Ao envelope, uma carta escrita pelo antigo amigo físico. Os professores pararam também as aulas para zombar do apaixonado cientista. Mal sabiam que, se somassem os anos de estudo de todos os professores da Escola Municipal Célia Punciato, não conseguiriam fazer frente ao currículo de Bernardo. Formado ainda garoto em física pela Universidade de Mata Cruzeiro, fundada ainda na década de 1870, pelo seu avô, Bellarmino Perrault, e esse capítulo merece ser elucidado, com o diálogo que travou por essas épocas com o reitor, o Dr. Paulo Tires. Capítulo 2. Perrault, não? Sim, senhor, continuou o garoto quando foi levar o diploma para o doutor assinar. É parente do nosso fundador? Era meu vô, senhor. Interessante, interessantíssimo. Diga-me, garoto, sabes que fim levou o digníssimo doutor Bellarmino Perrault? Dizem muitas coisas, nem todas verídicas. Leu a Magnus Opus que seu avô deixou? Apesar de não ser a minha área, eu li sim, senhor. E concorda com as sandices que escrevera no final de sua vida? Sobre monstros apocalípticos, seres inumanos e uma luta celestial? Fez a pergunta sorrindo com desprezo. Meu avô, Bellarmino, foi um homem muito estudado, sim. Viveu para pesquisar a nossa terra. Conheceu e mapeou toda a região de onde vem, as montanhas, as cavernas, as grutas. Foi um homem à frente de seu tempo, evidentemente. Ao final da vida, ficou claro que alguma doença degenerativa apoderou-se do seu cérebro, misturando a verdade que sempre acompanhou com devaneios próprios da idade. Mas não podemos dizer que sua obra não tenha valor, se não cientificamente, pelo menos o vejo como um exímio literário. Esteve cursando pós-graduação ainda na mesma faculdade, antes de obter bolsa de estudos e rumar à Europa, para enfim travar contato com os grandes físicos que por ali descortinavam os sublimes mistérios da física nuclear. Dividiu por um tempo dormitório em Manchester com Ernest Rutherford, em 1904. Quando ainda jovem, teve um encontrão, por acaso, com o professor de física nuclear, que voltava de Montreal para assumir cadeira na Universidade Vitória. Por um tempo, auxiliou o mestre em suas pesquisas, contribuindo incisivamente com uma gama de explorações que viriam a se tornar o livro Radioatividade, o marco da história no progresso científico. Ao ser completamente ignorado, em ocasião que o neozelandês ganhou o Prêmio Nobel da Química, e insatisfeito com as próprias conclusões do mestre, as quais dizia Bernardo carecer de material de análise, migrou para Zurique, pois havia lido em revistas especializadas que um jovem físico alemão vinha surpreendendo a comunidade científica em geral com um artigo científico publicado que prometera mudar as bases da física. Já no continente, e com a sua tradicional ansiedade que o fazia andar às tantas, muitas vezes tropeçando por entre as pessoas, vermelho como um pimentão, pegou um trem para Paris e de lá outro para Berna. Na cidade suíça ainda fez troca para uma velha locomotiva, que iria trazê-lo diretamente ao encontro com a pessoa que viria a ser um de seus únicos e verdadeiros amigos. Com licença, pediu ao entrar em sala de aula. Em pé, próximo à janela, numa postura relaxada, porém concentrado, estava o sujeito que, olhando para o jardim em neve, deslizava suavemente a crina da vara sobre as cordas do seu violino. Aquilo teve um especial efeito sobre o jovem físico brasileiro. Nunca ouvira tamanha melodia. O esplêndido, o maravilhoso, o sublime invadiu-lhe os ouvidos, de modo que Bernardo ficou ali, sem ser visto, hipnotizado pela beleza artística daquele sujeito pequeno que continuava amorfo em seus devaneios musicais. Esperou o sujeito terminar a sonata para
finalmente se fazer visto. Oh, perdão, disse o homenzinho em alemão. Não o vi entrar. Eu peço desculpas, pois ainda estou aprendendo. Eu que peço desculpas por interrompê-lo. Bernardo comunicava-se rusticamente na língua germânica. O senhor toca de forma, como se diz, majestosa. Oh, evidentemente que está sendo simpático, amigo. Eu devo sua apreciação ao maior gênio que já existiu nessa terra. Einstein? Não, que tolice! Mozart! Completou sorrindo. Oh, diga, amigo, no que eu posso te ajudar? Terminaram a conversa nas noites frias de Zurique, onde comeram, beberam, divertiram-se. Bernardo Perrault tentava entrar em maiores detalhes a respeito de suas conclusões sobre o universo e sempre Albert mudava gentilmente de assunto. Sorria muito, divertindo-se com as histórias estrambólicas sobre uma pequena cidade em cima da montanha onde aconteciam fatos sobrenaturais. Há um lugar, disse Bernardo, chamado Vale do Esquecimento. Lá as leis da física são apenas historinhas para boi dormir, revelou já quase vencido pelo uísque da casa. E o senhor acredita nisso tudo? Surpreendeu-se Albert. De forma alguma, respondeu Perrault. Mas que elas acontecem? Acontecem. Mais risos e graças. Ao fim da noite, caminhando os dois de volta à moradia acadêmica debaixo de leve pronunciação da neve, vinham muito juntos, em partes pelo frio e outras para não caírem ao chão embriagados. Certa esquina, quando pararam para tirar a neve dos ombros, Albert olhou para o céu por um instante e finalmente Bernardo imaginou que iria ouvir a explanação do gênio sobre suas descobertas. Sabe, Bernie, o chamaria assim por décadas de franca amizade. Qual é a maior força do universo? O amor, meu velho. O amor. Com Albert Einstein o auxiliou nas pesquisas estudando a teoria das partículas e o movimento browniano. Entrou para a Academia Olimpo, um grupo de amigos do estudioso alemão, que tinha por objetivo discutir temas como ciências, filosofia, política, quando passavam noites inteiras discutindo temas diversos, como o socialismo. É necessário, completava antes de devolver o cachimbo à boca. É ilusão, debatia Bernardo com sua experiência provinciana. Investigaram as propriedades térmicas da luz, que lançaram bases para a teoria de fótons. Estava presente no famoso Ano Milagroso, quando o físico mudou a história da humanidade, ao apresentar os 4 artigos científicos que simplesmente reescreveram a física. Andavam os dois indo e voltando de Zurique a Berna. Por essas épocas, encontrava o alemão em grande melancolia. Bernardo se fez presente, sempre ajudando o amigo. Estou tão infeliz como um homem pode estar, declarou certa vez saindo do campus, numa tarde primaveril de 1910. O que é isso, homem? Veja só as maravilhas da vida. Vai ser pai novamente? Ah, Bernie, um fruto de um amor mal orientado, declarou melancólico. Veja, Albert, tens uma família linda. És uma das mentes mais formidáveis do universo. O que te aflige, homem? Uma vida desperdiçada, Bernie. Um amor equivocado. Albert tinha problemas no casamento e teria essa dificuldade de lidar com as mulheres durante toda a vida. A questão é que ele as amava e não conseguia se prender à monogamia. Já Bernardo Perrault, como um autêntico encruzilhense mineiro, sofria com seus olhos muito azuis e tímidos, enquanto o físico que teria mundialmente conhecido conseguia conquistar mesmo que não objetivasse, seja pelas explanações inteligentes, seja tocando lina no seu violino. Já Bernardo evitava o contato direto com as mulheres. Desejava-as profundamente,
Porém, sua timidez era tão dura e profunda como as pedras que formavam as criptas de Encruzilhada das Almas. Bernie, seu urso enorme, você precisa de uma namorada, sorria Albert, nas noites em que recebiam seus amigos para doses quentes de uísque acompanhadas de Lina, quando o amigo resolvia, entre uma baforada e outra de seu inseparável cachimbo, tocar em improviso. Certa manhã apaixonou-se. Evelyn era professora de literatura. Casada, 2 filhos, muito alta, pálida como a morte, mãos finas com dedos longos. Uma mulher de pulso forte. A viu passando pelos corredores como quem desfila sutilmente. Passos firmes e decididos, boca delicada e pequena, olhos acinzentados como o céu de Berna. Bernardo, que a princípio apenas acompanhava à vista o bailado magistral da alemã, logo perdia as noites de sono. A mulher já percebia que o jovem a sondava como um sonar russo. Estendeu-lhe a mão certo fim de tarde ao acabar as aulas. Bernardo fez os cumprimentos muito encabulado, como era. Cair na rede de sensualidade da fria Evelyn foi inevitável. Impávida, hermética, sensual, de sorriso duro e enigmático, convidou o estudante para passar um fim de semana com ela na casa de veraneio de sua família nos Alpes. Ao som de Blue Danube, de Strauss, dançavam os 2 nus de fronte à lareira, a gozar tardes e tardes de amor proibido. Quando as aulas retomaram, percebeu o jovem que a mestra já não mais lhe era disponível, ignorando-o completamente. Tentou contato por diversas vezes e até ameaçou contar tudo ao marido, quando foi advertido por Albert. Não se iluda, meu caro. A senhora em questão nada esconde de seu esposo. Tem uma relação aberta com ele. Estamos na Europa, Bernie, em pleno século XX. Pois eu a amo, grunhiu Bernardo, apertando os bigodes. Pois o amor é livre, Bernie. Essa é a maior característica dele. Aproveite a vida, jovem. Seja feliz. Fique com uma garota da sua idade. Deixe isso para lá. Mas Bernardo não conseguiu. Seguiu a professora até sua casa. Fez uma cena no quintal embaixo da neve. Chorou, esperneou, tirou a roupa, jogou-se ao chão. Por fim, levantou-se todo sujo. Sacudiu a neve e voltou ao campus, despojado de sua dignidade. Passou-se um mês, quando a viu novamente num dos vãos noturnos entre os prédios seculares que alguns jovens usavam para namorar escondidos. Estava com Hans, um calouro do curso de Química, esfregando-se como fazia com ele. Nessa noite tomou 2 garrafas de uísque sozinho, arrumou briga numa taberna, vomitou sangue na neve e jurou nunca mais beber. Iria, enfim, cumprir a promessa. Mas ainda demoraria alguns anos. Isso se daria já em Encruzilhada de volta, na ocasião de sua volta ao Brasil. Todos gostavam de Bernie na Europa. Um bom ombro amigo para dividir segredos, compartilhar anseios, alegrias, sonhos. Sua descrição oferecia-lhe a confiança dos jovens estudantes das universidades de Berna e Zurique, por onde ficou nesses poucos anos que antecederam a Primeira Grande Guerra. A vida era simples, mas boêmia. Físicos, matemáticos e químicos reuniam-se clandestinamente em seu alojamento, apartados do frio desolador, para dividirem suas teorias e estudos, sempre ao som dos amantes da madrugada e da arte. Foi Einstein que lhe presenteou com um violino belíssimo, que automaticamente fora batizado de Albert. Como vou aprender a tocar? Surpreendeu-se Bernardo, segurando a peça. Como eu? Com amor. Realmente o físico tinha razão. Essas coisas nos pegam pelo coração. Bernardo Perrault sempre levaria o violino por onde fosse. Iria aprender a tocar razoavelmente, porém nunca seria um bom praticante. Entretanto,
Naquelas noites mortas, onde a temperatura facilmente ficava abaixo dos 15 graus negativos, os amigos entupidos de vinho do Porto aplaudiam a cada melodia arranhada por Bern. Era assim nas noites em que Albert se ausentava, se bem que, a cada semana que passava, isso era mais difícil. A vida em família se tornara cada vez mais impraticável, e tão somente os conselhos de Perrault o faziam deixar os livros. Homem, a vida não é só cálculos, asseverou certa tarde. Vá visitar a sua senhora. Por que insiste? Deixe-me comigo mesmo. Seu amigo teria a vida plena de amores e perdas. Viajaria o globo e falaria para todos os povos. Seria um cidadão do mundo, como diziam. Enfrentaria inimigos poderosos, como o raivoso Adolf Hitler. Encontraria, por fim, asilo na América, longe das agruras bélicas. Antes disso, porém, muito antes dos seus cabelos pratearem, os dois amigos veriam os contornos sombrios da Primeira Guerra se aproximar. O mundo vinha se tornando um lugar mais perigoso. A ciência não livrara o homem dos malefícios da ambição, do poder, da morte sangrenta.